falar, pronto, como foi dito, uma parceria que temos aqui com a Isochemy e sobre a correta instalação de uma janela numa instalação Passive House. Vamos falar sobre o posicionamento e a instalação, janelas eficientes. Só para terem uma noção, na parte da tarde, às 3h30, vamos fazer uma pequena demonstração de uma instalação às 3h30 no workshop de C. Pronto, vamos começar então aqui pelo posicionamento ótimo da janela e na segunda parte vamos falar também da instalação, onde aqui entram os produtos da Isochemy e o que eles têm para oferecer. Neste caso, falamos mais na situação do pré-ar. O posicionamento da janela é importante nós olharmos aqui para as linhas isotérmicas e percebermos que uma correta instalação vai diferenciar muito em termos de rentabilidade no final da instalação. Ou seja, temos aqui conseguimos perceber perfeitamente que a posição ideal é a posição central, ou seja, em que temos as linhas isotérmicas o mais uniforme possível, ou seja, não temos linhas muito curvas, temos linhas bastante uniformes, em que temos a barreira de ar frio no lado do isolamento, que é onde ela deve estar, nunca no lado da parte quente da casa. Para esta situação acontecer, a janela tem que ser instalada na zona do isolamento, ou seja, para instalarmos na zona do isolamento, quando queremos fazer a fixação mecânica, não temos uma posição onde possamos fixar, ou seja, e para isso é que entram a situação dos pré-ares. Existem pré-ares já na atualidade, são pré-ares em ferro, pré-ares em outros materiais, mas esses materiais não são isolantes, ou seja, criariam uma ponte térmica e em termos de construção Passive House seria um ponto crítico. Nesse caso é que existe, por exemplo, aquele pré-ar ali, existem vários pré-ares e aqui esta é uma solução, pré-ar, ou seja, em que existem para várias medidas, vários tipos de dimensão de caixaria para ser utilizado. Este pré-ar é fixado frontalmente, mecanicamente, à estrutura digamos, boa, ou seja, ao betão, ao tijolo, e depois aí é que a própria janela é fixada nesse pré-ar, sempre na área do isolamento. Neste caso aqui, tendo uma janela no centro da estrutura, da parede, na camada de isolamento e o ar coberto ainda mais com isolamento na parte em três lados, porque existe sempre a parte inferior que não pode ser coberta totalmente por causa da drenagem das águas, temos aqui um preciso de instalação bastante baixo. Okay? Existem depois, na parte da instalação, 3 níveis que temos sempre que garantir em termos de junta, de ligação à obra, neste caso ao pré-ar, da proteção da própria instalação. Ou seja, temos a parte interior, que é uma barreira hermética ao ar, ou seja, em que temos que garantir que não passa ar, temos que tornar totalmente estanque a zona interior. No entanto, temos que permitir, com esta selagem, temos que permitir a passagem do vapor de água, ou seja, porque senão pode haver problemas de fenómenos de lore e de mofo e tudo mais. Temos o nível 2, que é onde nós fazemos a fixação e onde colocamos o isolamento térmico, ok? E neste caso também em instalações mais específicas também podemos aplicar materiais com propriedades acústicas superiores. E depois o nível 3, que é o exterior, temos então a barreira que temos que proteger a chuva e o vento. Garantindo sempre estes três níveis, temos sempre uma instalação ótima. Desculpa. Pronto. Para chegarmos a estes 3 níveis, existem vários tipos e várias soluções que depois podem ver ali também no stand da Isochemy, ou seja, desde cintas de tripla função, membranas exteriores com isolamento térmico, neste caso aqui com uma cinta, mas pode ser com espuma de poliuretano, e depois também uma membrana interior. Pronto, existe uma série de situações, de formas, inclusive silicone com fundo junto, desde que bem aplicado e aderido apenas a 2 lados, com fundo de junta, como podemos ver
aqui nesta situação, com o espuma no interior. Portanto, existem várias situações. Temos é que sempre garantir estes 3 níveis de proteção. O nível exterior, chuva, vento, o interior, fazemos toda a parte térmica, e o interior da casa, neste caso, em que fomos totalmente estanque essa junta. Aqui, basicamente, nós queremos apresentar o pré-aro em que pode ser feita esta instalação, ou seja, é um pré-aro que tem várias dimensões, ou seja, podemos trabalhar qualquer tipo de caixaria. Ele tem uma resistência muito alta, ou seja, cerca de 150 kg por metro linear. O material dele é um termocore da alta densidade e tem uma condutividade térmica muito baixa. Isto basicamente nós podemos utilizar isto para qualquer caixaria, porque aguentando 150 kg por metro linear não existe muita caixaria que não permita esta execução. Basicamente aqui a instalação é muito fixe, muito simples, ou seja, nós temos que extrair barras mais ou menos de 1,20 m, elas podem ser encaixadas, umas às outras têm uma espécie de macho e fêmea em que nós podemos conectá-los, umas às outras, porque são fixadas a parte de baixo, depois aplicado as peças verticais, sempre com um selante antes, que é para garantir também uma boa aplicação. E para nos ajudar também, antes de colocarmos a fixação mecânica, já conseguimos ajustar o ar e aplicá-lo de forma nivelada. E depois a parte de cima também é a última parte que é fixa. Ele vem já furado, vem com fixações mais ou menos de 20 em 20 centímetros ou 15 em 15. Pronto, é uma base que é completamente lisa e que nos permite aplicar qualquer uma das soluções depois para a proteção da junta da janela. Este produto já está certificado pelo Instituto ACIBAL. Okay. Aqui, somente aqui alguns exemplos de uma última obra que nós fizemos e fizemos com este material, ou seja, em que aqui se percebe a instalação inicial do pré-ar, colocamos a base, depois fixamos um prumo vertical, depois vamos fixar o outro. A partir desse momento, fixa-se o aro à obra. A partir do momento em que o aro está fixo à obra, podemos começar a instalar a janela. Aqui o colega já está, na última fotografia, já está a aplicar a espuma, porque aqui nós utilizamos este tipo de material, que são as lâminas de interior e de exterior. Vamos já ver a seguir. Aqui já está a janela completamente aplicada e aqui já com as lâminas aplicadas. Pronto. Esta é a parte exterior em que nós vemos que ela fica completamente protegida à chuva e ao vento. À posterior, na obra, o que é que vai acontecer? Vai aqui, o isolamento vai subir para cima desta parte branca e vai tapar isto tudo, vai simplesmente ficar ali um pouco de água e vidro visível. Mais algumas fotografias sobre essa mesma instalação. Como veem, temos aqui vãos muito grandes, okay? E não houve problema nenhum. Temos aqui vãos que pesam bastante, com vidros triplos e tudo mais, e aguentou perfeitamente a instalação. Uma instalação toda ela feita da mesma forma, ou seja, toda com este pré-ar e depois com as membranas, com espuma, lubrificante para garantir o interior e a membrana interior para cortar o vapor e para dar esta densidade. Isto é o resultado final desta instalação. Temos aqui é mais uma solução também, em que o chão aqui iria ainda subir e por isso leva estes alargamentos em baixo. Basicamente, relembro que às 3h30 vamos fazer ali uma pequena demonstração de uma instalação. Alguma dúvida que tenham aqui o stand também da Isochem, podem mostrar os produtos todos, têm lá amostras, podem falar ali com o meu colega Miguel. E basicamente é isso. Se houver alguma dúvida, esteja à vontade. Vou abrir aqui um período de perguntas
Posso não fazer ao João Sousa, mas eu faço já uma primeira. Ok. Naquele selante que falou, naquelas zonas de união das diversas peças, que tipo de selante é que Aqui, propõem? aqui nesta zona? Não, quando falou a propósito do encaixe entre as peças, Sim. depois É falou um num selante, selante. exatamente. O material é uma espécie de oliveira que é aplicado para en la pieza, el adesivo, é um coliveira. Sim. É um coliveira normal, ou seja, é da marca também da Isochem e tem uma grande aderência, ou seja, permite que nós colocamos a peça de nível, ela tem uma aderência rápida, ok? Não seca logo, mas permite-nos mexer com a peça e nivelá-la e aí fixar mecanicamente. É também nas zonas de encaixe ou somente nas esquinas? Não, normalmente é aplicado aqui, Ok. aderimos. Certo. Na zona de encaixe também. Quando está aplicado o horizontal, na zona do vertical, fazemos aqui uma espécie de uma cruz. Okay? E aplicamos também na parte de trás do vertical. Okay? Claro. Sendo com esse coliveira que nos ajuda na instalação e depois também ajuda na selagem interior, ou seja, digamos, enquanto que não tiver feito a fachada e tudo mais, também é uma zona que já está estante e está vedada, para não entrar água por trás. Okay? E há algum tipo de fixação mecânica? É, a fixação mecânica são com parafusos. Isto já vem praticamente já com os... Exatamente, pré-marcado. São fixações por norma, dependendo do material, mudamos a aderir, se for no botão, 3, 4 cm. Se for em tijolo, convém entrar 6, 7, depois depende do material que vamos encontrar. Idealmente, com o mesmo tijolo que seja maciçado, que é para termos uma fixação boa. E sim, tem que ser uma fixação mecânica, não pode. Porque isto aqui temos o peso toda, a carga toda de uma janela em cima. Evidente. Okay. E ele é fixo a 4 lados, fixo em baixo, nas laterais e em cima, mecanicamente e com a selagem. Okay. Não é só com cola. Okay. Muito obrigado. Perguntas que... Fixação mecânica com parafuso? É com um parafuso mesmo. Tal? É, sim. Isso não confere muito. Não Mas usam um PVC nesse não nos garante. fixações de 2 em 2 centímetros. Não, 2 em 2 não, de 20 em 20. Ou seja, 20 temos em aqui 20. um parafuso, temos Ok, aqui um parafuso. certo, 20 É um pontual, um parafuso de 7,5. Imaginamos uma janela de 2 metros. Sim, mas ela depois ainda vai ser coberta com isolamento. Okay? Pronto. Claro que se formos ao pormenor, mas não temos outra forma, mas a fixação tem que ser mesmo com um parafuso, que depois, imagina, aquela janela que vimos aqui, só para ter uma ideia, aqui eu de cima, cada vidro deste pesava cerca de 180 kg. Não há parafusos PVC que garantam essa. Eu estou a fazer a questão que é que eu tenho que ser capaz de fazer. Como é que se fixam estas coisas? Aqui tem que ser mesmo com fixação mecânica. Daqueles detalhes que tinha aí da fixação a pré-ar, aqueles silicones selam quanto ao ar, que são os tanques à Sim, passagem. acrílico. É tecido? É. Isso é fixo. Perdona, me presento, mi nombre es Miguel del Río y soy el responsable técnico de Isochem en España. ¿Vale? Estoy aquí para apoyar a MyWindows en la presentación. Lo vamos a entender seguro. Cualquier duda, ahora te resuelvo lo que estás diciendo, pero fuera en el stand sí que hay más partes del material en la que lo vas a entender perfectamente. Además, el premarco, de cara a la liberación de carga en carpintería de grandes dimensiones, tiene un cajeado en la que se mete un ángulo metálico, una escuadra metálica se encastra aquí y al fijarlo mecánicamente ya libera de carga el perfil. ¿Vale? Es como un refuerzo. O sea, lleva el adhesivo que su misión no es tanto que pegue, sino que selle. Es el sellado entre el premarco y la fábrica. Además, el ángulo metálico y la fijación metálica. ¿Vale? Es un ángulo metálico que se mete en el alma del perfil para liberarlo de carga. Sim, mas a minha questão não é a carga. É a ponte térmica. É a transmissão térmica. Vale, pero como se suele Sim, é decir, pior. Perguntar se ainda vai es ficar. un puente térmico puntual. Eu sei. Esa frase es muy socorrida en este mundillo. Agora também que fazer a escolha de parafusos cujo material seja de continuidade térmica. Qualquer material que permita uma resistência grande, ou seja, metálicos,
São sempre. Independentemente seja inox, seja... Sim, mas se for assim, inox tem uma compatibilidade térmica Sim, de mas realidade. é muito mais alta do que qualquer material naturalmente, não é? é evidente. Ou seja, é sempre uma ponte térmica ali, apesar de isto depois ser coberto com isolamento, não é? Mas, A pergunta que foi ali feita é pertinente. Sim, claro, sim. Mas é obviamente que a fixação mecânica tem que existir. Exato. Fíjate la comparación. Usas un premarco de EPS libre de puente térmico frente a fijaciones con puentes térmicos puntuales. Sí. Por el otro lado venimos haciendo, en el mejor de los casos, un premarco de madera, que no está mal, Sí. pero en el cálculo es mucho, en su conjunto es mucho peor que los puentes térmicos puntuales. E não aguenta uma carga tão forte. Muito obrigado. Mais alguma questão? Queiram colocar? Temos mais uns instantes. Bem, não havendo questões para já, têm toda a casa do stand. Às 3h30 nós também temos ali o nosso stand, o Auditório 2, na Mais Window, e às 3h30 vamos fazer uma pequena demonstração de uma instalação de uma janela, com pré-área e tudo mais. Eso completa mucho esta parte, que no la podíamos hacer juntos, es la presentación de soluciones y luego la instalación, el ejercicio real instalando las carpinterías. Ok. Essa apresentação, tanto quanto sei, vai É ser às- feita na sala C. A sala C às Sala 3h30, C. sim, exatamente. Sala C. Ok. Muito obrigado, Ana. Obrigado.